Olá e bem-vindos. Sabe aquela sensação, aquele impulso fortíssimo para começar algo que nem dá tempo para pensar? Pois bem, é precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar numa espécie de fábula moderna que nos conta a história do fogo do início, daquela pausa que nos obriga a pensar e, claro, da beleza de recomeçar, mas de uma forma completamente nova. E pronto, aqui está ela, a nossa protagonista, Ígnea. É importante que não se pense nela como uma simples chama, mas sim como a personificação daquele momento em que uma ideia nos incendeia por dentro. Sabe? Aquela vontade pura, sem filtros, de simplesmente fazer. É a energia do Big Bang de qualquer projeto, na sua forma mais pura e, claro, mais explosiva. Bem, a primeira fase da jornada da Ínha é um autêntico turbilhão de ação. Ela não age sozinha, é impulsionada por duas forças cósmicas, duas vozes muito distintas que a empurram para a frente sem qualquer sombra de dúvida. A primeira voz que ela ouve é de Marte. E nesta história, Marte é a coragem em estado bruto. É aquele empurrão de pura audácia, aquele motor interior que grita agora. É a energia que nos faz dar o primeiro passo, seja num projeto ou numa relação, antes que a nossa cabeça tenha tempo de arranjar desculpas. É o instinto puro a funcionar. E logo a seguir entra em cena a influência de Mercúrio, o mensageiro da velocidade. Repare bem, se Marte deu a força bruta, Mercúrio vem acrescentar a rapidez vertiginosa do pensamento e da palavra. De repente, a Ígnea não só age depressa, como pensa e comunica com a mesma urgência. É literalmente como deitar gasolina no fogo. Mas claro, este impulso todo, desenfreado, não podia durar para sempre, e a história sofre aqui uma reviravolta. Chegamos a um ponto de viragem, um momento em que a Ígnea é de facto obrigada a parar e a confrontar algo que está para além da sua própria chama. E é esta a pergunta que a paralisa por completo. Pela primeira vez na sua existência, a Ígnea apercebe-se de que as suas ações não acontecem num vácuo. Cada faísca que ela lança cria uma onda, um eco, que reverbera e que afeta tudo e todos à sua volta. E aqui vemos o conflito central da história. De um lado, o impulso para a frente, o foco total no eu. Do outro, a necessidade de se conectar, de considerar o outro. É esta a tensão fundamental que a lua cheia em balança, o grande símbolo do equilíbrio e das relações, vem trazer para a história. A lua cheia funciona aqui, literalmente, como um espelho. E é o primeiro momento de verdadeira hesitação para a Ígnea. Ela deixa de ver apenas o seu próprio brilho e passa a ver o reflexo do seu fogo nos olhos dos outros. E acredite, essa imagem muda absolutamente tudo. Ok, depois desta reflexão forçada, surge a lição da substância. O Sol, em Touro, que representa a estabilidade, a matéria, vem ensinar algo crucial à nossa chama, a importância da resistência. O desafio já não é só começar, é construir algo que dure, é sustentar a energia e, sobretudo, valorizar o que fica quando as cinzas daquele impulso inicial arrefecem. E isto leva-nos à fase do renascimento. Mas atenção, este não é um simples regresso ao ponto de partida. Não, não. É um novo começo, mas agora imbuído de uma consciência, de uma intenção que antes simplesmente não existia. Este recomeço, simbolizado pela lua nova, é o oposto do primeiro. Em vez daquela explosão de luz e som, é mais como uma semente a germinar no silêncio da terra escura, movida pela intenção. A força já não é um grito, percebe? É um sussurro focado. A evolução da Ígnea é notável. Passamos do impulso inconsciente à reflexão consciente, e daí para a construção e o recomeço intencional. E agora, a sua jornada está quase no fim, com 2 guias finais para completar esta incrível transformação. As últimas lições são sobre conexão e libertação. Primeiro, Vênus ensina que a ligação aos outros não tem de ser um peso. Pode ser leve, curiosa, ágil. E depois, Urano, o planeta da inovação, traz a revelação final. A verdadeira mudança não é cá fora, é lá dentro. Acontece quando nos libertamos das ideias antigas que nos aprisionam a mente. E assim chegamos ao auge da jornada da Ígnea. O ponto fulcral aqui não é que o fogo se extinguiu, nada disso. É a sua metamorfose completa. A chama não se apagou, evoluiu para algo totalmente novo. Aqui, a transformação é mais do que evidente. A energia que antes simplesmente ardia, agora ilumina. Ígnea já não é apenas fogo, é consciência em movimento. A intensidade dela não se perdeu, de todo. Foi antes canalizada para um propósito muito maior. E no fundo, a moral da história é esta. O verdadeiro poder não está em começar algo, um trabalho, um hábito, uma conversa, mas sim na forma como o começamos.
A grande mudança acontece quando deixamos de nos preocupar só com o que fazemos para nos focarmos em como o fazemos. Portanto, esta fábula deixa-nos 3 lições essenciais para qualquer novo começo. Primeiro, a coragem para dar o primeiro passo. Segundo, a consciência para perseguir o nosso impacto. E terceiro, a abertura, a flexibilidade para mudar de rumo à medida que vamos evoluindo. E assim, a história da ígnea termina com um convite à reflexão. A ideia não é apagar o nosso fogo interior, mas sim aprender a transformá-lo em luz. Por isso, a pergunta que fica no ar é, no próximo capítulo da nossa vida, como vamos escolher usar a nossa chama? Para queimar ou para iluminar? A escolha, como sempre,